Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quarta-feira, dia 12 de março, e o tema do estudo de hoje é a parábola do dono da vinha. O verso bíblico que baseia nosso estudo é Mateus capítulo 21, do verso 33 ao 39. E aqui, nesse texto, Jesus contou a seguinte parábola. Escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos, os lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Na parábola de Mateus 21, Jesus desenvolve o que é dito em Isaías capítulo 5, lançando mais luz sobre o caráter e as ações que o dono da vinha realiza em favor dela. Grande parte de Mateus 21, versículo 33, que lemos no início, é praticamente uma citação de Isaías capítulo 5, versos 1 e 2. Depois, segundo Jesus, o proprietário arrendou a sua vinha a uns lavradores e ausentou-se do país. No entanto, quando o dono da vinha enviou 2 vezes os seus servos, que representam os profetas, para recolher a produção, os lavradores espancaram e mataram os servos. Finalmente, o proprietário enviou o próprio filho, que simboliza Jesus, dizendo: o meu filho eles respeitarão, como está em Mateus 21, verso 37. Mas eles também mataram o filho dele. O que mais Deus poderia ter feito? O Pai nos amou tanto que nos deu seu Filho amado, conforme João 3,16. O conflito cósmico não poderia ter sido resolvido prematuramente pelo exercício do poder divino, mas exigiria primeiro uma demonstração pública do caráter de Deus. Essa demonstração foi apresentada de forma suprema e definitiva na obra de Cristo na cruz, conforme Romanos capítulo 3, verso 25, verso 26 e o capítulo 5, versículo 8. O que mais poderíamos pedir senão que Deus, em Cristo, se entregasse para morrer por nós? Por meio da cruz, Ele pode nos conceder a justificação, sem comprometer sua justiça e seu amor perfeitos. O evento da cruz demonstra que Deus fez todo o possível para reduzir e eliminar o mal, mas sem destruir o contexto necessário para que o amor autêntico se desenvolva. Se houvesse outra forma disponível para alcançar isso, será que o Senhor não teria escolhido? Mesmo experimentando sofrimento no conflito cósmico, devemos lembrar que o próprio Deus é quem mais sofre. Quando olhamos para a cruz, vemos quanto sofrimento e dor o pecado lhe trouxe. E concluindo, no entanto, a liberdade inerente ao amor era tão sagrada que Cristo se dispôs a suportar tudo isso em nosso favor. E ao concluir o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem é 1 Pedro, capítulo 3. Que Deus te abençoe e até o estudo de amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.